Boa noite. Boa noite, irmãos. Nossa, vocês parecem a torcida dos Santos, um ânimo só. Boa noite a todos. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Hoje de manhã nós tivemos batismo e aí a gente não continuou a série de Apocalipse, tá bom? A gente fez um parêntese aí e de manhã a gente enfatizou aquilo que seria do batismo. E aí a pregação foi Romanos 1, capítulo 1, versículo 16, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, porque é o poder para todo aquele que crê, primeiro de judeus, depois de gregos. Então essa foi a pregação da manhã. E aí na semana que vem a gente volta a falar a última mensagem da série, e a gente vai falar sobre Laodiceia, tá bom? Eu quero agora à noite partilhar com vocês o texto de 1 Crônicas, não vai ser Romanos, 1 Crônicas, porque aí quem veio de manhã não ouve a mesma mensagem, tá bom? E aí a gente muda e alimenta esses irmãos também, amém? Amém, queridos? Estão comigo aí? Está frio? Está batendo muito vento aí onde vocês estão? Não, né? Então vamos lá. Então eu vou ler esse texto, 1 Crônicas. O livro das Crônicas é o último livro do texto da Bíblia hebraica, tá bom? Lá não tem 1ª e 2ª Crônica, tem a Crônicas dos Reis. Então é um resumo de tudo que acontece. E 1 Crônicas capítulo 4 parece a lista telefônica de Jerusalém. É um monte de nome, vai falando um monte de nome, parece que não faz sentido. E de repente, no verso 9 e no verso 10, cita o nome de um homem. Tá bom? E há um tempo atrás, houve um clássico, um livro sendo escrito sobre a oração de Jabes, né? Foi um clássico, mas não é exatamente isso que eu queria partilhar. Eu queria partilhar outras coisas, esse bloco aí do 9 e do 10 com os irmãos. 1 Crônicas 4, 9 e 10. E aí o texto, vocês que estão aí no fundo conseguem ler aqui? Conseguem? Dá para ler? Então vamos ler junto o texto, todo mundo junto, vamos lá? 1, 2, 3 e... Verso 10 agora. Ok, então esse é o texto que fala sobre esse homem, Jabes. Vamos orar, vamos pedir para Deus falar com a gente. Se você puder fechar os seus olhos e pedir para que o Senhor fale com você. E de vez em quando a gente pede assim para Deus, Deus, uma palavra, né? Uma palavra para o meu coração, uma palavra para a minha necessidade, para aquilo que eu preciso ouvir nessa noite. Eu não sei o que você precisa ouvir, mas o Senhor sabe. E o Senhor sabe da necessidade do seu coração, e o Senhor e o Espírito Santo pode conduzir de tal maneira que você saia daqui melhor do que você entrou, mais parecido com Cristo Jesus. Então a gente pode pedir isso para Deus e pedir para que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Um dia desse eu estava lendo uma matéria sobre a biografia de alguns homens na história. E eu achei muito interessante que, falando sobre alguns homens que no início da sua vida não tinham um futuro muito promissor. E me chamou muita atenção a história de Walt Disney. De que, quando ele começa a faculdade, o seu professor fala que possivelmente na área que ele estava cursando a faculdade, ele não teria muito futuro porque ele não era uma pessoa muito criativa. Dá para entender? Num determinado ponto, falando sobre algumas biografias, falando sobre que, por 4 vezes, o maior jogador de basquete da história dos Estados Unidos, ou mundial, Michael Jordan, ele foi reprovado nos testes, nos times de basquete, para conseguir algum tipo de bolsa nas universidades. Mas tem um brasileiro lá que me chamou a atenção. O nosso lateral direito da seleção, Cafu. Se você não lembra quem foi Cafu, foi um jogador que conseguiu disputar 3 finais de Copa do Mundo.
foi o nosso capitão da seleção por muito tempo. E na biografia dele diz que por 16 vezes ele foi reprovado em testes em times de futebol. É interessante, né? Porque alguém vai dizer que o Walt Disney não tinha criatividade, de que o Michael Jordan não tinha jeito para o basquete, ou que talvez o grande Cafu não tinha jeito para o futebol. Essa história conta a história de um homem que parece que as pessoas olhavam para ele e ele não tinha muito jeito. O texto sagrado vai dizer que Jabes foi um homem mais respeitado da sua família. Se você reparar o verso 9, 1 Crônicas 4, 9, vai dizer, essa expressão respeitada hebraica, ela significa alguém de peso. Não alguém de peso como eu. Não é esse tipo de peso, não é massa. Não é isso. Ele está dizendo alguém que era, no nosso português, no nosso tupiniquim, alguém que tinha moral. Alguém que tinha nome. Mas me chama a atenção algumas coisas no nome desse irmão nosso, Jabes. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores eu dei à luz. A gente não sabe se o parto dele foi um tanto complicado. Lembra que naquela época não tinha tanta tecnologia para partos como é nos dias de hoje. A gente não sabe se... Alguns teólogos vão dizer que na época o pai de Jabes morre numa batalha. A gente só sabe mais ou menos, naquela época, quando uma criança nascia, os pais colocavam um nome que tinha um simbolismo sobre alguma experiência com aquela criança ou algo que o pai desejasse para ela. Mas há uma corrente teológica aqui que eu gosto muito e que eu não morro por ela, tá? Mas é uma interpretação bastante interessante, que há espaço para ela nesse texto, de que, por exemplo, Jabes nasceu com uma deficiência física. Jabes tinha algum tipo de deficiência física. E o parto dele foi um parto meio complicado. E ele carregou com ele algumas deficiências. E aí... No verso 10, diz assim, Jabes orou ao Deus de Israel. E Jabes faz uma oração. E essa oração eu queria que você guardasse o seu coração. Abençoa e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus fez o quê? Deus fez o quê com Jabes? Atendeu o seu pedido. A gente não pode bater o martelo exatamente sobre se foi o pai dele que morreu, se era alguma situação de saúde, mas a gente sabe que a vida de Jabes não foi fácil. Ele passou por algumas reprovações, ele teve muitas dificuldades na vida. E essa ideia de que ele tinha alguma limitação física é bastante interessante. Porque isso tem a ver com a forma como a mãe dele dá nome para ele. Eu e você, nós temos lutas na vida. Nós temos dores. Esse mundo nosso é um mundo caído. Todo dia a gente se conecta nas redes sociais ou na TV assistindo algum telejornal e a gente só vê tragédia. Agora a gente está numa guerra que a gente sabe lá o que vai dar isso, não é verdade? Você sabe o que vai dar. Essa semana no posto de gasolina você vai começar a experimentar as dores dessa guerra. No supermercado nós vamos experimentar as dores dessa guerra. E é tanta notícia, é tanta coisa, esse mundo caído, esse mundo que é jaz do maligno, esse mundo que promove a cada dia mais dores. É interessante que as redes sociais, elas prometem uma vida diferente, um momento diferente, um êxtase diferente, mas a única coisa que ela entrega é dor. É dor. E eu queria extrair alguns princípios na vida de Jabes para que a gente possa viver essa semana, não reproduzindo o mal que tenta nos atingir, mas reproduzindo a bênção e a graça de Deus sobre nós. E aqui Jabes faz uma oração. E nessa oração, na primeira parte, no verso 10, ele diz assim, abençoa-me, Senhor.
Ou algumas versões vão dizer assim: como seria bom se o Senhor me abençoasse. Não sei se a sua Bíblia está assim. Como seria bom se o Senhor me abençoasse. Vamos citar juntos? Como seria bom se o Senhor me abençoasse. Agora lembra, a gente está lidando com alguém que desde a infância as circunstâncias externas não o favoreceu. Dá para entender isso? É uma vida difícil, é uma vida de luta. É uma vida que desde a sua infância parecia que nada contribuía para favorecê-lo. Não sabemos se é a morte do pai, se é uma deficiência física, se ele viveu a sua infância inteira em meio à guerra daquele povo que ele habitava. Nós não sabemos se era escassez financeira, mas a gente sabe que quando Jabes estava na escola e a professora chamava o nome dele era: com muitas dores ele veio ao mundo. Já pensou isso? A marca dessa pessoa? Com muitas dores ele veio. Uma vida marcada pelo sofrimento. Mas o que me chama a atenção na vida de Jabes é que o sofrimento não determinou a vida dele. Dá para entender isso? O que me chama a atenção é que por mais que a vida de Jabes foi desfavorável, por mais que ele teve mais lutas, lembra quando Paulo diz assim: sobreveio na minha vida tanta luta que eu quis desanimar. Lembra disso? Eu pensei que eu ia morrer. Em outras palavras é isso. Eu pensei que eu ia morrer. A luta foi tão feroz, foi tão grande, que eu achei que eu ia morrer. Mas deixa eu te assustar um pouquinho mais. Nesse texto de Paulo de Corinto, ele está dizendo assim: a luta foi tão grande que eu tive vontade de morrer. Credo, pastor? Eu sou crente. Não precisa ser tão crente assim. Porque talvez você já passou por essa fase, aonde você disse assim: seria melhor que Jesus me levasse. Você não precisa fazer amém, pode fazer cara de paisagem. A gente tem dificuldade de admitir isso publicamente. Mas sabe aquele negócio assim, sabe de uma coisa? Eu já aceitei Jesus como Salvador de minha vida. Eu já sei para onde vou. E seria bom, sabe o quê? É que Jesus me levasse. Essa é a ideia. Esse é o pensamento. E agora esse homem que a vida não foi muito favorável, ele diz o seguinte, ele pede por um enobrecimento divino, uma bênção divina. E ele humildemente fala assim: como seria bom se o Senhor me abençoasse. Agora preste atenção, ele não pediu cura, ele não pediu a paz entre o seu povo, ele disse assim: Senhor, eu preciso da sua bênção. E quando ele fala aqui, Senhor, eu preciso da sua bênção, ele está dizendo assim: eu preciso da sua pessoa na minha vida. Eu preciso que a sua pessoa seja nítida na minha vida. Porque para Jabes aqui, ele olha para as suas limitações e ele entende que as suas limitações não o definem. Dá para entender isso? A sua luta, a sua mazela, a sua infância, a sua história não lhe define. O que lhe define é a bênção de Deus na sua vida. Entenda isso. Sabe por quê? Porque isso é importante. Porque se a nossa vida foi boa e tudo vai bem, a gente fica orgulhoso. Se a nossa vida foi ruim, a coisa está mal, a gente fica azedo. Como é que a gente faz para não ficar orgulhoso nem azedo? A bênção de Deus sobre nós. Porque a bênção de Deus sobre nós nos equilibra. A verdadeira bênção de Deus sobre nós não nos faz andar com o coração azedo no meio da luta, mas também não nos faz andar orgulhosos quando tudo vai bem. Dá para entender isso? E a gente podia orar como Jabes nessa noite e pedir: Senhor, que a tua bênção, que a tua presença seja nítida na nossa vida. O salmista vai dizer o seguinte: pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Olhe para mim e preste atenção. Será que a gente anseia tanto a presença de Deus na nossa vida assim? Ou será que a gente
está mais preocupado com aquilo que Deus pode nos oferecer do que com a presença de Deus. Se a gente está muito mais preocupado com aquilo que Deus tem a nos oferecer, nós nunca estaremos satisfeitos. Porque a gente sempre vai querer. E sabe por que a gente não é abençoado, o Tiago diz? Porque a gente pede mal. Porque a gente pede para os nossos próprios deleites, prazeres. Que tal nessa noite dizer o seguinte para o Senhor: Senhor, eu reconheço que a minha vida não vai nada bem. Eu reconheço que às vezes eu peço para que o Senhor me leve, porque eu já criei em Jesus. Mas permita, Senhor, que a Tua presença seja tão forte na minha vida, que eu não terei olhos orgulhosos para contar vantagem, mas não terei também espírito amargurado quando a tribulação bater à minha porta. Amém? Porque se o Senhor estiver presente, pode vir tempestade. Nós vamos atravessar o mar da Galileia e vamos chegar do outro lado, salvaguardados com Cristo no nosso barco. Amém? Dá para entender isso? Então, se os seus negócios não vão bem, não amargue o seu coração. Acalme o seu coração. Sabe por quê? Porque Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar. Não vai faltar absolutamente. Estão comigo? Estão comigo? Agora, por favor, não fique comparando a sua vida à vida dos outros. Esse é um mal que a gente tem. A gente fica comparando a vida dos outros. A gente vai para as redes sociais e a gente fica vendo a vida daquele que não leva Deus a sério. O cara vai viajar. E pior, ele coloca onde ele viaja. Ai, que raiva! Ou talvez como oração daquela mulher: Senhor, já que eu não emagreço, que as minhas amigas engordem. Olhe para mim e preste atenção. Não compare a sua vida com a vida dos outros. Deus te deu uma única vida. Não desperdice ela. O nosso padrão é Jesus, não é os outros. Se Deus está abençoando os outros, louvado seja Deus. O que a Bíblia diz? Alegre-se com quem? Ai, que ódio. A gente tem muita facilidade de chorar com quem chora. Mas a gente tem grande dificuldade de nos alegrar quando Deus está abençoando o nosso vizinho. E a Bíblia diz: alegrai com quem? Se alegra. Ah, Senhor, como seria bom se o Senhor me abençoasse. Vamos andar aqui um pouco mais. O segundo pedido de Jabes ele vai dizer assim, como seria bom se o Senhor abençoasse. Ele faz o pedido: aumenta as minhas terras. Lembra que possivelmente Jabes, eu não morro por isso, é só uma dedução aqui, tá bom? Mas tem bastante embasamento para isso. Jabes possivelmente está naquela época ali de Josué, conquista de terra. As 12 tribos. E naquele momento ali, conquistar terra era um sinal da aprovação de Deus. Dá para me entender? Deus vai dar as 12 tribos, vai dar terra para o seu povo. O seu povo precisava ter terra. E aquele povo de Israel que você está vendo hoje na TV, é um povo que briga por 1 metro quadrado de terra. Lembra disso, correto? E ter terra aqui era um sinal da bênção do Senhor sobre eles. Era um sinal de que Deus estava expandindo eles para que eles pudessem abençoar outros. Dá para entender? Então, quando Deus dava terra para eles, o sinal claro era o seguinte, nesse contexto da aliança: eu estou lhe dando isso para que você tenha condições de vida e para que você possa abençoar outros. Esse é o significado. Então, a segunda pedido de oração aqui, que Jabes diz assim: aumenta as minhas terras, ele está dizendo o seguinte, vamos lá, ele está dizendo: Senhor, me abençoa para que eu possa abençoar outros. Dá para entender? Me abençoa para que eu possa abençoar outros. É essa a ideia aqui. Deus estava colocando a mão sobre a cabeça de Jabes. E Deus estava dando terra para que ele pudesse guardar os seus, para que ele pudesse expandir, para que ele pudesse abençoar
outros também. Por que a gente quer conquistar as coisas? Não há nenhum problema ter coisas, amém? Amém? Não há nenhum problema. Não há nenhum problema você ter um bom carro. Não há nenhum problema você morar num lugar muito bom. Não há nenhum problema você viajar nas suas férias. Esses dias atrás, liguei para o irmão aqui e falei, tudo bem, irmão? Faz tempo que eu não te vejo, como é que está? Pastor, a gente pegou a família e está nos Estados Unidos, está viajando. Eu falei, por que você não me levou? Não há nenhum problema você pegar a família, viajar, ir para o mundo. Pastor, eu quero passar a minha aposentadoria, comprar um veleiro. E tá bom, irmão, show, muito bom. Lembra de mim quando estiver no paraíso. Não há nenhum problema. Não há nenhum problema nisso. O problema é quando essas coisas se tornam um fim em si mesmo. Quando essas coisas se tornam a única razão da nossa existência. Deus nos deu coisas para que a gente possa usufruir, mas Deus nos deu coisas para que a gente possa abençoar e expandir o reino de Deus. Amém? O grande problema é quando a gente tem e aquilo se torna o nosso bezerro de ouro. Se torna idolatria. E eu já vi muita gente que não tem nada. Pobre de marré, marré, marré. Mas aquele pouco que tem dentro de casa se tornou uma idolatria. Humildade não tem a ver com condição socioeconômica. Humildade e dependência tem a ver com uma predisposição no coração de saber que aquilo que Deus coloca em nossas mãos é para cuidar da nossa família? Mas é para a expansão do reino de Deus. Amém? Amém? Então você pode orar para que Deus te dê terra, não tem problema nisso. E se a sua motivação e se o seu coração estiver alinhado, for sincero, Deus pode te abençoar. Mas lembre-se, Deus nos dá coisas não para que os outros nos aplaudam. Deus nos dá coisas para que a gente expanda o reino dele. Amém? Eu não estou dizendo de dar dinheiro à igreja, não é isso que eu estou dizendo. Eu tenho um amigo que fez seminário comigo e a história dele é muito bonita. Quem pagou o seminário dele foi a patroa da mãe dele. A mãe dele era empregada doméstica. E a patroa da mãe dele, ela não era crente. E um belo dia, ela ouviu a mãe dele orando durante o almoço, no quartinho de funcionária. A mãe dele estava orando no quartinho de funcionária, e aquela dona muito chique ouviu a mãe orando, e a oração da mãe dele era o seguinte: Deus, me dê condições para que o meu filho faça esse curso. Aí a patroa perguntou, que curso é que seu filho vai fazer? Aí ela disse, ele vai fazer um curso de teologia porque ele quer ser pastor. Primeiro a patroa chamou a mulher de doida. Depois Deus tocou no coração daquela mulher. E durante 4 anos ela pagou a mensalidade do curso. Dá para entender? Quando Deus manda, até o ímpio obedece. Agora nós que conhecemos ao Senhor, nós precisamos orar ao Senhor. Senhor, por que o Senhor está colocando isso em minhas mãos? Qual o objetivo disso? É para mostrar para os outros? Porque tem muita igreja aí que se tornou church bet, lugar de aposta. A gente não oferta porque a gente quer fazer um acordo com Deus. A gente oferta como expressão de gratidão. E quando o Senhor aumenta as nossas terras, a gente fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com isso? Tem muita gente perto de nós que precisa ser abençoado com aquilo que Deus está nos dando, amém? E não tenha medo de abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Eu não estou falando de dinheiro.
Aumenta as nossas terras de percepção de pessoas que estão ao nosso redor, que precisa de oração, que precisa de abraço, que precisa de afeto, que precisa de talvez até confronto, que precisa mais da presença do Senhor, que precisa receber um telefonema, que precisa receber uma mensagem. Senhor, aumenta a minha percepção para que eu possa abençoar cada vez mais pessoas ao meu redor. Amém? Hoje aquele amigo é pastor. E deixa eu te contar a história. Sabe aquela madame toda chique que ouviu a oração da sua empregada? Hoje ela está na igreja que esse amigo é pastor. Dá para entender isso? Aumenta as minhas terras, Senhor. Mas aumentar para quê? Eu quero uma promoção no serviço, eu quero que as minhas coisas... Para quê? Para quê? Qual o objetivo? Para que os outros vejam que você é o cara? Ou para que com aquilo que o Senhor te der, você vai expandir o reino de Deus e vai abençoar mais pessoas? Sabe por que vocês não têm o que vocês pedem, Tiago vai dizer? Porque vocês pedem para os seus próprios? E quando a gente pede para os próprios prazeres, Deus não é louco de nos abençoar. Porque se Ele nos abençoar, Ele sabe que nós vamos nos perder. Dá para entender? Aumenta as nossas terras, amém? Que Deus aumente as nossas terras para que a gente tenha a percepção correta e abençoe o máximo de gente possível ao nosso redor. Sabe por quê? Porque o Evangelho de Jesus não é o Evangelho do acúmulo. O Evangelho de Jesus é o Evangelho da partilha. E eu queria te orientar numa situação específica. Não se submeta a nenhum pastor, a nenhuma igreja, a nenhum líder espiritual que te ensine a ser avarento e acumular. Porque a religião de Jesus não é a religião do acúmulo. A religião de Jesus é a religião da partilha. Amém? Nem o próprio Filho do Homem veio para ser servido. Mas ele veio para quê? Partilhar. Servir. Eu vejo algumas igrejas por aí que me assustam. Como o povo se mata para atender alguns caprichos do pastor. Como algumas pessoas se matam em campanhas malucas de church bet, no Tigrinho Gospel, para dizer que é abençoado porque tem. E a Bíblia diz o seguinte: é mais fácil passar um camelo no fundo. Você está entendendo? Não é o que eu tenho disso. É o quanto de bênção Deus me dá para que eu possa partilhar. A minha oração nessa noite é que Deus te faça muito próspero de terra. Amém? Amém? A minha oração é que Deus te faça muito próspero de terra. E que Deus te dê muita terra. E que você pegue essa terra que Deus está te dando e espalhe para outros. Porque enquanto mais terra a gente partilha, mais terra Deus coloca na nossa casa. Porque se a gente não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Um dia a terra vai estar sobre nós e a nossa vida foi vivida em vão. O terceiro pedido agora que Jabes faz, depois que ele diz assim: se o Senhor me abençoasse, aumenta as minhas terras, que a tua mão, ele vai dizer, sê comigo em tudo que eu fizer. Seja comigo em tudo que fizer. Olha o que Jabes está dizendo: Senhor, me dê a certeza de que aquilo que eu estou fazendo, a tua boa mão é comigo. A tua boa mão é comigo. Mas não só isso, agora ele acaba e ele diz o seguinte, olha o que fala o final do versículo: guardando-me dos mares e livrando-me do quê? Livrando-me do quê? Dores. Livra-me dos mares, livra-me das dores. E como resposta, sabe o que Deus faz com Jabes? E Deus atendeu a oração de Jabes. Deus atende a oração de Jabes. Deus olha com carinho a Jabes. Deus abençoa Jabes. Irmãos, um pequeno começo de vida de lutas não determina uma vida limitada. Eu não sei quais lutas que você teve na vida. E nós precisamos amadurecer.
Eu reconheço que tem algumas ciências por aí que nos ajudam muito a amadurecer. Mas eu reconheço também que tem algumas ciências por aí que só sabe terceirizar problema e nós não assumimos as nossas responsabilidades. Ah, você é assim porque na infância aconteceu isso. E você já tem 50 anos nas costas. Ah, você é assim, sabe aquela síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim. Deixa eu dizer para você. Talvez você tenha passado muitas lutas na sua infância. Talvez você tenha passado muitas lutas na sua vida, mas deixa eu te dizer, Cristo te encontrou. Cristo te encontrou. E o teu nome não é trauma. O teu nome é nova criatura em Cristo Jesus. Para de colocar a culpa nos outros. Aproprie-se da graça que é em Cristo Jesus e vai viver a vida que Deus quer que você viva. Amém? Dá para entender isso? Vai viver. Jabes está dizendo aqui, e Deus atendeu o meu? Deus atendeu o meu pedido. Ele fala, Senhor, me livra das dores. Irmão, ninguém quer sofrer. Tem gente que acha assim, é bonito. Não, eu não quero. Apesar de ser corintiano, eu não quero. Eu não quero sofrer. E Jabes está dizendo, Senhor, me livra das dores. Todo dia eu oro e digo assim, Senhor, me livra de todo o mal, amém? Me livra do mal. O mal está rodeando a nossa casa, o mal está rodeando a igreja, o mal está rodeando a sua vida. Senhor, me livra do mal. Me livra do mal. E de vez em quando alguém ora, liga para mim e diz assim, mano, mas pastor, orei por você. Tive um sonho com você, orei por você. E Deus está te livrando. Eu falo, me dá essa bênção agora. Amém? É assim. Agora, não permita que as mazelas que aconteceu no seu passado, você continue carregando esse fardo. Um pequeno começo de lutas não determina uma vida limitada. Eu quero te contar uma bênção que aconteceu na vida de Jabes. Como esse homem, por que esse homem era pesado, o texto vai dizer. Segundo Crônicas vai dizer que Jabes construiu uma cidade. E essa cidade abrigou todos os escribas que existiam naquela época. Alguém que o seu nome era Dor, alguém que a vida não lhe foi muito favorável, ele cresce e ele constrói, sabe o quê? Uma cidade. E ele abriga, sabe quem? Aqueles homens que lidavam com o texto sagrado, com a lei, os escribas. Ah, Jabes. Ah, Jabes. Mas sabe qual era o segredo de Jabes? Senhor, me dê terras para que eu possa fazer o quê? Abençoar outros. Ah, Senhor, que aquilo que eu fizer, que a tua boa mão possa estar sobre isso. Como resultado, Jabes agora constrói uma cidade. E nessa cidade, escribas são abençoados. Todos nós nascemos com dores. É o estigma do pecado que nos apunhala. Mas Cristo nos salva dessa vida e nos santifica do pecado, e nos enobrece, e nos leva a lugares de bênção e regiões celestiais. Talvez você nasceu em dores, mas Cristo te encontrou, e Cristo te deu terra, Cristo te abençoou, e agora Cristo nos livra de todo mal. Sabe o que esse negócio de Cristo nos livra de todo mal? É que praga não chegará mais à nossa casa, amém? É de que nenhum mal acontece com a gente, não vai acontecer com a gente, que o Espírito Santo de Deus não tenha controle absoluto sobre ele. A Bíblia diz que quando uma provação chega na nossa vida, Deus sabe do nosso limite, sabe até quando a gente pode suportar, porque junto com essa prova, Deus dá também o quê? O escape. Eu encerro contando a história de um relato do apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 1, você não precisa abrir, no verso 12, Paulo vai dizer assim, quero que saiba que aquilo que me aconteceu
serviu para o progresso do Evangelho. E ele vai descrever a carta de Filipenses. No final da carta de Filipenses, no capítulo 4, Paulo vai dizer o seguinte: mando saudações, especialmente os da casa de César. Deixa eu te contar o que está acontecendo entre o capítulo 1 e o capítulo 4. Capítulo 1, Paulo está preso. E Paulo estava preso. E quando Paulo estava preso, aquele tipo de prisão, Paulo era acorrentado a um soldado romano. Roma tinha uma estratégia bastante interessante para cuidar dos presos. Talvez se o Brasil usasse, talvez resolveria bastante o problema. Sabe o que acontecia em Roma se um preso fugisse? Os soldados pagavam com a própria vida. Resolveu o problema? Então, os soldados tinham turno de 6 em 6 horas acorrentado a Paulo. Um soldado acorrentado ao grande apóstolo preso. O que o apóstolo fazia com esse soldado? Ah, Senhor, me abençoa, aumenta as minhas terras, e tudo que minha mão fizer, colocar que a tua boa mão, Senhor, esteja sobre mim. Correto? Jabes, Paulo. Sabe o que acontecia? Paulo evangelizava. E você sabe uma coisa que era bastante interessante naquela época, que não repetia o preso. Para que o preso não tivesse afinidade com o soldado. Eles mudavam os presos. De 6 em 6 horas tinha um preso diferente acorrentado a Paulo. O que Paulo dizia? De 6 em 6 horas tinha alguém novo e ele evangelizava. Sabe qual foi o resultado da prisão de Paulo? No capítulo 4 ele vai dizer assim: mande saudação aos meus irmãos da casa de César. Paulo pregou o evangelho e quase toda a guarda de elite romana se converteu. Imagine se Paulo dissesse assim: ah, Jesus, está aí, ó. Eu falo de Jesus, olha o resultado, estou preso. Ó céu, ó terra, ó vida, lembra disso? Sabe o que Paulo disse? Agora que eu estou preso, eu não posso perder tempo. E se o Espírito Santo permitiu que eu estivesse nessa penitenciária, Deus nos deu uma estratégia. Qual é a estratégia? A cada 6 horas eu tenho a possibilidade de ganhar alguém para Jesus. Paulo, ao invés de murmurar, ele diz: aumenta as minhas terras. No meio da dor, ele entendeu o propósito de Deus. E ele usou a dor, a limitação dele, para abençoar outras pessoas. Faz sentido com Jabes agora? Aumenta as minhas terras. O que eu botar a mão, que o Senhor abençoe. Mas eu peço ao Senhor que o Senhor me livre de todo mal. Percebe por que Crônicas está dizendo que Jabes era pesado? Ele era diferenciado? Porque a vida não lhe foi favorável. Mas ele não olhou para a circunstância, ele olhou para Deus. E como resultado disso, ele constrói uma cidade. E ele abençoa todos os escribas da época. Que Deus nos abençoe. Eu queria que você fechasse seus olhos. E o final da oração de Jabes diz: e Deus lhe atendeu o seu pedido. Nessa noite, qual é o pedido que você tem para Deus? Talvez a sua vida não está fácil. Talvez você tenha passado lutas e mais lutas. E talvez, se você é como eu, em alguns momentos o meu coração tende a amargurar. E eu preciso me acalmar, eu preciso dobrar o meu joelho e dizer para Deus: Senhor, a minha vida pertence ao Senhor. Nenhum dos seus planos, Senhor, é frustrado.
E por favor, Senhor, abra os olhos do meu coração para que eu enxergue coisas que eu não estou conseguindo enxergar. Aquele menino com deficiência, Jabes, ele não permitiu que as suas limitações, as suas deficiências, determinassem a sua vida. Ele não permitiu, talvez, o deboche que ele tinha na rua, na sua família, na sociedade. Ele não permitiu que aquilo definisse a sua vida. Ele orou a Deus e Deus atendeu o seu pedido. O que você nessa noite tem para colocar diante de Deus em oração, que você já desanimou? Mas não peça para os seus próprios interesses. Peça para Deus, Deus, me abençoe para que eu permaneça em pé na Tua presença. Me abençoe para que eu possa abençoar outros. Senhor, livra-me de todo mal, Senhor. E se porventura um dia acontecer comigo o que aconteceu com Paulo, que eu use a adversidade, a circunstância difícil para a expansão do reino do Senhor. Ora a Deus, peça para Deus, e que o Senhor nos abençoe. E que o Senhor derrame a graça sobre nós, porque o mesmo Deus que ouviu a oração de Jabes, ouve a nossa oração hoje. E o Senhor é conosco, em nome de Jesus. Amém.